E aí, galerinha, cheguei! Professor Andreas na área mais uma vez aqui para nossa aula de física, a melhor matéria de todas, fala a verdade, física é show, hein? E se você não acha ainda, a partir de agora, você vai achar, porque, a gente vai começar a falar sobre introdução à dinâmica. O que é isso, É leis de Newton, cara. Essa partezinha do conteúdo é muito show. Sério, na boa, assim, abrindo o coração pra você. É muito show. Galerinha, vamos falar sobre primeira lei, lei de inércia, segunda lei, terceira lei. Só que tem muita aplicação no teu cotidiano. A gente vai falar sobre foguete, vamos falar... Nossa, mano, é muito legal. É muito legal. Então vamos começar? Se prepara aí, senta direitinho, né? Pega teu caderninho, pega tua canetinha para anotar os pontos importantes e vamos conversar sobre isso aqui. Não tem matemática nessa aula de agora, cara. É aplicação no cotidiano e teoria, tá? Então vamos lá. Introdução à dinâmica. Lembrando que nós deixamos para trás todos os movimentos, né? Então falamos sobre MRU, MRUV, queda livre, lançamento vertical, lançamento oblíquo, lançamento horizontal. Já tá o bichão em movimentos. E agora a gente começa a falar sobre força, o que causa esses tipos de movimento. Professor do céu, tô com medo, não fique. Primeira pergunta que eu te faço é o seguinte, filosofique comigo. Faça assim com a mão e se pergunte, o que é força? O que é força? Abre teu coração aí pra mim, tenta me responder com as tuas palavras, né? Não colhe aqui da minha telinha. O que é força? Povo, o melhor conceito de força que eu tenho para te dar é isso aqui, Força é uma interação entre dois corpos. Força é uma interação entre dois corpos. Eu não consigo fazer força no nada. Não dá. Nem o nada consegue fazer força em mim. Também não dá, não faz sentido. Sempre que existe força, tem que ter pelo menos dois corpos. Beleza? Então, é uma interação em dois corpos que pode ser, pode ser de contato ou pode ser à distância. De contato, bum, o vento batendo em você é uma força de contato. Fechou? Você com o chão aqui, força de contato. Agora, me dá um exemplo de força à distância. Exemplo de força à distância é gravidade. Não precisa tocar para acontecer, confere? O Sol está a 150 milhões de quilômetros daqui, cara. E mesmo assim atrai a Terra, assim como a Terra atrai o Sol. Terceira lei de Newton, dando spoiler já, um spoiler para você. Beleza, então, força à distância pode ser gravidade, pode ser força elétrica, pode ser magnetismo, força magnética, né? Entre ímãs, quem nunca brincou com ímã? Você pega um, pega outro, se atraiu, daí você vira um, daí você fica tentando... Isso é força à distância. Não precisa tocar para acontecer. Sacou a ideia? Então, força é uma interação entre dois corpos que pode ser de contato ou à distância. Até aí, fechou? Mas, profe, entendi essa partezinha aí, até aí tá fácil. Beleza, então vamos começar a falar sobre as 3 leis de Newton. São 3 só para agora? Sim, as 3 leis para o movimento. Detalhe, a primeira lei, que é o que a gente vai ver agora, só a primeira lei. Nessa aula, só a primeira. Sossegadinho, suavezinho, vamos tranquilinho, né? Sei que tá de quarentena aí, vamos de boa. Primeiro, é a lei da inércia. Só que antes de te falar da lei da inércia, eu preciso te perguntar, e eu preciso que você entenda, o que é inércia? Você já ouviu falar dessa palavra, né? Inércia. O que é inércia? Inércia é a capacidade que um corpo tem de se manter no estado que ele já estava. Esse é o conceito de inércia. É a capacidade que um corpo tem de se manter no estado que ele já estava. Por exemplo, esses dois caboquinhos aqui, tem a criancinha e tem um lutador de sumô gigante, enorme, de 300 mil quilos. Beleza, tem os dois aqui. E os dois estão parados, certo? Tá, professor, os dois estão parados. Qual dos dois é mais difícil? Esquece qualquer tipo de atrito com o ar, com o chão e tal. Qual dos dois é mais difícil de tirar do repouso que você acha? De começar a movimentar, empurrando. Qual dos dois? Resposta, é óbvio que é o lutador de sumô, certo? É óbvio que é o lutador de sumô, ou seja, o lutador de sumô tem maior inércia do que o molequinho. Por quê? Porque ele tem maior massa. Você pode até linkar esses dois conceitos e falar o seguinte, o cara que tem maior massa, ele tem maior inércia. O cara que tem maior massa, tem maior inércia. Beleza? E o que é inércia mesmo? Capacidade de um objeto se manter fazendo o que ele já estava fazendo. Sucesso?
Daí que vem a primeira lei de Newton, ou a lei da inércia, que é o seguinte, a primeira lei fala, um corpo, um objeto em repouso tende a permanecer em repouso. Um objeto em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que venha uma força e tire ele do seu estado natural. Né? Isso aí você já ouviu com toda certeza. Só que eu vou mais além. Se prepara aí porque eu vou mais além mesmo assim. Ó, um corpo parado tende a permanecer parado. Um corpo em movimento tende a permanecer em movimento, a não ser que venha uma força e tire ele do seu estado natural. Beleza, tá certo? Tá certo. Só que eu vou falar de outra maneira isso. E a outra maneira que eu vou falar é o seguinte, olha pra cá com muito carinho e boa compreensão, é o seguinte, ó, se força resultante no corpo, no objeto, for igual a zero, se força resultante no objeto for igual a zero, um objeto que estava parado, ele vai ficar parado. Um objeto que estava em movimento, ele vai ficar em MRU. O que é MRU? Movimento retilíneo uniforme. Ou seja, com velocidade constante. Velocidade constante. Beleza? Então, ó, se força resultante for igual a zero, o que estava parado vai ficar parado. E o que estava em movimento vai permanecer em movimento com velocidade constante. Beleza? Então é assim que eu vou... se você quiser escrever só isso, já fechou. Exemplos do teu cotidiano da lei da inércia. Você está no busão, segurandinho, e o busão freia. Quando o busão freia, a tua tendência é continuar em movimento, certo? É isso, lei da inércia. Outro exemplo, você está num carro. Dirigindo não, porque você é muito novo ainda, moleque. Então você está no banco do passageiro aqui, beleza. E daí, o carro está a 100 km por hora. Se ele bate em alguma coisa, a tua tendência é continuar a 100 km por hora. O carro vai para zero e a tua tendência é continuar a 100. Faz sentido? Por isso que a gente usa cinto de segurança. Para justamente você não sair voando, não morrer por causa da inércia. Fechou? Então, ó, cuidado. Esses são exemplos clássicos. São exemplos que caíam antigamente em provas de vestibulares, por exemplo. Só que agora, nós estamos nos tempos modernos. Futuro é agora. As perguntas são um pouquinho diferentes. Então, vou te fazer outro tipo de pergunta que é o seguinte. Olha só. Imagine a seguinte situação. Questão X para você. Imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui uma caixa. O que é, pessoal? Uma caixa. Um bloco. Um bloco. Tem ali um bloco. E eu vou fazer duas forças nesse bloco. Se liga. Vou fazer uma força para cá de 10 newtons e vou fazer uma força para cá de 10 newtons. O que vai acontecer com o bloco? Professor, essa aí é fácil, eu sei. Ele vai ficar parado. Perfeito. Se ele já estava parado, beleza? E a força resultante é zero, porque as duas se anulam. Então, força resultante é zero, ele vai ficar parado. Certo? Tá. Só que a pergunta principal vem agora. Se liga nessa. Ó, pergunta principal é... Imagine all the people. Imagine que eu tenho bloco. E eu vou fazer uma força de 10 newtons aqui. Tá. Só isso, professor? Só. Pra onde que o bloco vai? Professor, ele vai pra... Peraí, isso aqui é a direita? Ele vai pra direita, professor. Beleza, ele vai pra direita. E ele tá indo... Tá indo. Só que enquanto ele tá indo, olha só, aparece uma força contrária de 10 newtons aqui. Nossa, prof, o que vai acontecer com o bloco? Alternativas, para ficar mais fácil. Ó. Imagina que isso é questão de vestibular. Alternativas. De novo, tinha uma força de 10 newtons, o bloco estava indo... De repente aparece uma força contrária. O que vai acontecer com o bloco? Letra A, ele para instantaneamente. Será? Letra B, ele vai freandinho até parar. Essa é a letra B. Letra C, ele sobe e vai embora. Letra D, ele sente o impacto, mas ele continua em movimento forever and ever, até a eternidade. Letra D. E a letra E, ele explode. O que você acha que acontece, povo? Galera aí do primeirão, o que acha que acontece? A, B, C ou D? Resposta. Olha só. Quando eu estou fazendo uma força do bloquinho para lá, ele está indo para lá. Quando aparece essa força contrária de 10 newtons, quanto que vai ser a força resultante sobre o bloco?
a força resultante sobre o bloco vai ser 0. E se a força resultante sobre o bloco é 0, isso quer dizer que o bloco vai continuar fazendo o que já estava fazendo. Esse é o mignon. Professor, mignonzinho? O mignon da lei da inércia. Sacou? O bloco, ele continua fazendo o que já estava fazendo. Se ele já estava em movimento, ele vai continuar em movimento retilíneo e uniforme. Beleza? Então a resposta desse cara aí é a letra D. Por incrível que pareça, ele sente o tranco e continua em movimento forever and ever, até a eternidade. Beleza? Fechou? Essa é o mignon da inércia. É isso que você tem que saber. Professor, tem como me provar isso aí? Eu não tô acreditando no senhor não, professor. Não tô acreditando não. Tá, eu provo, sem problema nenhum. Daí vem exemplos do teu cotidiano. E o primeiro exemplo é isso aqui, ó. O que é isso aí, professor? Uma gotinha? É, uma gotinha de chuva, né? Imagine a gotinha de chuva. Meu, ela se forma lá em cima, lá na nuvem, lá, bem altão e começa a cair. Um exemplo do teu cotidiano de inércia, tá? Começa a cair. Só que, quando essa gotinha de chuva cai, ela tem basicamente duas forças agindo nela. Se liga, ó. Ela vai ter uma força para baixo, que é a força da gravidade puxando ela, senão ela não cairia, obviamente, beleza? Só que também tem atrito com o ar, resistência do ar, que é para cima, ó. Uma força para cima, uma força de resistência do ar. Fechou? Tem essas duas forças aí. Quem ganha? Professor, pelo desenho que você fez ali, quem ganha é a força da gravidade. Sim, por isso que ela cai. Beleza, prof. Tá. Só que a força de resistência do ar, se liga agora. Ó, isso aqui não é tão intuitivo assim. A força de resistência do ar, ela aumenta com a velocidade. Tanto é que você colocar a mãozinha para fora num carro a 10 km por hora, você sente um ventinho. Agora, se colocar 100 km por hora, você sente outra coisa, meu. Você sente tua mão ir lá para trás. Então, a força de resistência do ar, ela aumenta com a velocidade. Se liga. Então, à medida que a gotinha de chuva, ela vai caindo, a força de resistência vai aumentando porque a velocidade da gotinha vai aumentando. Beleza, prof? Tô entendendo, até aí tô entendendo. Daí chega um momento que a força de resistência, ela vai se igualar à força da gravidade. E quando as duas, se igualam, o que vai acontecer? Força resultante vai ser igual a 0. Professor, e força resultante ser igual a 0, essa gotinha, ela para no ar instantaneamente? Não, ela vai freando até parar? Parou aqui, ó. Nada a ver. O que vai acontecer? Ela continua caindo, só que com velocidade constante. Continua caindo, só que com velocidade constante. Professor, tem uma velocidade limite para as gotinhas caírem? Tem, meu. E vou te falar, é algo próximo de 8 metros por segundo. Essa é a velocidade limite para uma gotinha de chuva cair. Quando chega nessa velocidade, prof, mais ou menos ali, quando chega nessa velocidade, o que vai acontecer? Ele cai com velocidade constante, meu. Você tá... Nossa, velho. Pare com isso. Ele tá 2 km de altura, prof, e cai com velocidade constante? Cai. É assim com todas as coisas? Sim. É assim com o ser humaninho? É assim com o ser humaninho. O ser humaninho, quando se joga lá, vai pular de paraquedas, ele também tem uma velocidade limite, uma velocidade terminal que a gente fala. Sério, prof? Sério. E essa velocidade terminal para um ser humaninho nesta posição aqui é algo próximo de 300 km por hora. E daí, se ele bater no chão com essa velocidade de 300 km por hora, ele vai morrer. Não é essa a intenção. O que ele faz? Ele abre o paraquedas. Quando ele abre o paraquedas, a área de contato, por causa do paraquedas, faz você aumentar essa resistência do ar e faz você frear. E daí você vai freando, à medida que você for freando, a força de resistência vai diminuindo, até que as duas se igualam novamente. E daí você começa a cair, de novo, com velocidade constante. Então, quando você está pulando de paraquedas, abriu o paraquedas, depois de um tempinho, você começa a cair com velocidade constante, cara. Você pode tirar uma selfie lá, sossegadinho, tranquilo. Sacou a ideia? E daí você cai, você chega no chão com a velocidade de 30 km por hora. Uma velocidade pousável. Entendeu? Então, ó, se assim não fosse, se não tivesse isso aqui, você tem noção que a gotinha cairia com velocidade enorme na tua testa? Cada gotinha é um rombo? Então, tem que existir isso aqui. Então, tá provado que isso aqui acontece? E esse é o mignon da lei da inércia. Povo, se eu jogar este objeto aqui no espaço,
como lá não tem nenhuma força de atrito, não tem nada, esse objeto ele sai da Terra com 50 mil km por hora. Ele vai continuar por inércia com 50 mil km por hora. Isso é muito legal. Professor, ele nunca vai parar só se vier outra força e capturar ele. De um planeta, por exemplo. Se não, mano, ele nunca, never vai parar. Então, se eu mando uma sonda para o espaço, o ser humano já fez isso. Manda uma sonda para o espaço. Sai daqui com 50 mil km por hora. Não precisa de combustível, meu. Nós já fizemos um objeto que saiu do sistema solar. Você tem noção? Saiu do sistema solar. E não precisa de combustível. Ele está lá, ó, vagando pelo espaço por inércia. Beleza? Fechou? Então, esta primeira lei é a lei da inércia. Fala o seguinte, se um corpo está parado, se a força restante for igual a zero e o objeto está parado, ele vai permanecer parado. Se a força restante for igual a zero e ele já estava em movimento, ele vai permanecer em movimento retilíneo e uniforme, velocidade constante. Sucesso? Beleza? Então lembre-se disso para resolver as questões. Pode vir questão o mais pegadinha, o mais difícil que for. Lembre-se desse conceito que você consegue resolver. Primeira lei é isso, e para essa aula, só a primeira lei, porque já é bastante informação, a gente continua na próxima aula. Beleza, povo? Não terminamos o capítulo ainda, falta bastante, tá? Mas a primeira mensagem foi dada. Valeu, galera! Professor André Asca por aqui. Até a próxima. Tchau!